Só craque! O Brasil colocou 5 representantes na mais nova lista do site Goal das maiores promessas do futebol mundial. O atacante Endrick, vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid, é o jogador do país mais bem colocado no ranking, mas nomes como Vitor Roque e Gabriel Moscardo também aparecem em posição de destaque. A seguir, sem mais pormenores, veja os 10 jogadores mais promissores do futebol mundial na atualidade, segundo o Goal. Na 10ª posição, tem Leny Yuru, zagueiro francês de 18 anos que joga no Lille da França e vale 40 milhões de euros. Apesar da pouca idade, Leny Yuru é titular absoluto do Lille nesta temporada. O zagueiro estreou no time profissional em 2022 e ganhou ainda mais espaço durante o ano passado. Agora o jovem é um dos destaques do clube no campeonato francês, em que o Lille ocupa a 4ª colocação e briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e da campanha do clube na Liga Conferência. A joia francesa possui contrato com o Lille até junho de 2025 e não deseja renovar. Portanto, para que ele não saia de graça para assinar um pré-contrato em janeiro do próximo ano, o clube francês deve vendê-lo na próxima janela de transferência. O preço estabelecido foi de 100 milhões de euros, cerca de 548 milhões de reais na cotação atual. Real Madrid e Paris Saint-Germain despontam como os principais destinos para Leny Yuru e acompanha a situação contratual de perto. Na 9ª colocação, tem o meia-campista Claudio Echeverri, que joga pelo River Plate, mas já está negociado com o Manchester City e vale 15 milhões de euros essa jovem promessa de 18 anos de idade. Claudio Echeverri é a mais nova sensação argentina. Aos 18 anos, o meia-campista fez história ao marcar os 3 gols da vitória da Argentina sobre o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Capitão e camisa 10 do Albiceleste, é considerada a maior joia da base do River Plate. Joia do futebol argentino, o atacante Claudio Echeverri do River Plate já tem tudo acertado para ser jogador do Manchester City. A informação foi divulgada por diferentes veículos da Inglaterra e da Argentina, como o jornal The Guardian e a emissora TLC Sports. O preço da transação, de acordo com as publicações, será de 25 milhões de euros, cerca de 134 milhões de reais, valor da multa rescisória do jogador com o clube de Buenos Aires. Na 8ª colocação, temos o turco Kenan Yıldız, que joga pela Juventus da Itália e tem apenas 18 anos e vale 30 milhões de euros. Com apenas 18 anos, Kenan fez sua estreia pela Juventus no dia 20 de agosto do ano passado. Embora tenha sido apenas os últimos 5 minutos do jogo contra a Udinese pela Série A, Massimiliano Allegri enxergou ali uma oportunidade de lapidar o garoto ao profissional. Yıldız começou jogando pela equipe Sub-19 da Juve, porém, com aquela pressão tradicional de seu empresário, logo foi promovido à equipe B da Juventus. Seu nome só circulou mais ainda quando recebeu sua primeira convocação à seleção da Turquia em vitória sobre a Croácia nas eliminatórias para a Eurocopa 2024. No mês seguinte, foi titular contra a Alemanha e marcou seu primeiro gol por seleções, justamente contra o país em que nasceu. Yıldız é aquele tradicional atacante moderno, habilidoso, veloz e multifuncional, podendo jogar tanto como meia quanto como um ponta ou segundo atacante. Tem ótimas tomadas de decisão, além de uma visão de jogo privilegiada. Na 7ª colocação, temos a jovem promessa de 18 anos, Kubi, que joga pelo Manchester United e vale 35 milhões de euros. O jovem Kubi já era considerado na Inglaterra uma estrela em ascensão. Com apenas 23 jogos pelo Manchester United, a joia foi convocada para defender a seleção de seu país, que fez amistoso contra o Brasil. Mesmo com pouco tempo nos holofotes, o jovem de 18 anos já recebeu comparações pesadas, como com Clarence Seedorf, ídolo do Milan e da seleção da Holanda. O progresso de Maino na carreira foi notável, com convocações para a seleção inglesa Sub-17, Sub-18 e Sub-19, sempre com idades precoces para o escalão que disputava. A estreia como profissional foi na temporada passada, pela Copa da Liga, e era só o começo. Na 6ª colocação, temos Vitor Roque,
atacante brasileiro de 18 anos que vale 40 milhões de euros e acabou de se transferir do Atlético Paranaense para o Barcelona. Contratado pelo Barcelona em um negócio que poderia chegar a 74 milhões de euros e com multa de 500 milhões de euros, Vitor Roque mostrou-se uma realidade no clube catalão em seu início. O primeiro gol da joia brasileira aconteceu de maneira relâmpago. Após entrar, Vitor Roque precisou de apenas 28 segundos em campo para receber o cruzamento de João Cancelo e cabecear para o fundo das redes do Osasuna, no lance que definiu a vitória por 1-0. Contra o Alavés, no triunfo por 3-1 fora de casa, o atacante entrou aos 59 e 4 minutos depois marcou o gol que fechou o placar. O brasileiro acabou expulso depois e por isso ficou fora do empate por 3-3 contra o Granada. Na quinta colocação temos outro turco, e se trata de Arda Güler, de 19 anos, meia-campista do Real Madrid que vale 15 milhões de euros. Ser comparado a Lionel Messi é um rito de passagem para vários garotos prodígio, e Arda Güler não é diferente. O pequeno atacante atraiu muita atenção de alguns dos maiores clubes da Europa, apelidado de Messi turco. Güler ainda tem apenas 18 anos, mas já jogou em uma série de posições diferentes pelo clube e pelo país. A maioria de seus minutos jogados foi como atacante, pela direita, ou como meio ofensivo, mas ele também já atuou pela esquerda e até como centroavante. Ele causa estragos na defesa adversária, passando por eles ou criando chances para os companheiros de equipe. Combinando sua ótima técnica com velocidade, Güler não tem medo de fazer o difícil para manter a posse de bola e desenvolver o confronto. Além de tudo, ele é um grande goleador e realiza muito bem cobranças de falta e escanteio. E na quarta posição, vamos falar de Mathys Tel, atacante francês que joga pelo Bayern de Munique e tem apenas 18 anos e vale 50 milhões de euros. Em 26 de julho de 2022, Tel assinou com o Bayern de Munique por um contrato de 5 anos. A taxa de transferência paga aos Rennes foi de 28 milhões e meio de euros, bônus incluídos. Em 31 de agosto de 2022, ele marcou seu primeiro gol na vitória por 5-0 sobre o Viktoria Köln pela Copa da Alemanha, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube em uma partida oficial. Com 17 anos e 126 dias. Ele marcou seu primeiro gol na Bundesliga no empate de 2-2 contra o Stuttgart em 10 de setembro de 2022, tornando-se o artilheiro mais jovem do clube naquela competição. E na terceira posição, temos o meia-campista Warren Zaïre-Emery, que joga pelo Paris Saint-Germain e tem apenas 18 anos e vale apenas 60 milhões de euros esse meia-campista francês. Em 2023, com apenas 16 anos de idade, o meia-campista conquistou minutos no meio de campo do PSG. Com a participação no jogo contra o Bayern, Warren Zaïre-Emery quebrou o recorde como o jogador mais jovem da história a iniciar uma partida eliminatória da Champions League, com 16 anos e 343 dias. Zaïre era a grande joia da base do PSG. O meia-campista é versátil e tem talento para fazer gols, além de já ter atuado em todas as divisões de base da seleção francesa. Ele chamou a atenção quando ajudou a França a conquistar o título da Eurocopa Sub-17 em junho de 2021. Em segundo lugar, é um cara já bastante conhecido e se trata do brasileiro Endrick, do Palmeiras, que já está negociado com o Real Madrid, a joia de apenas 17 anos de idade e que vale 45 milhões de euros. Endrick é um jogador raro e tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira em pouco tempo. É aquele atacante que só nasce a cada 50 anos, atleta de alto nível. O Real Madrid, como não é bobo nem nada, já tratou logo de contratá-lo quando o garoto ainda era considerado uma promessa no Palmeiras. Não quer dizer que hoje não seja, mas agora a realidade é outra. Foi para a seleção brasileira e fez gols e ajudou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Florentino Pérez tem pessoas de confiança aqui no Brasil que ajudam a monitorar cada jogo em que Endrick faz aqui ajudando o Palmeiras. E na primeira posição temos o meio-atacante espanhol Lamine Yamal, que joga pelo Barcelona e tem apenas 16 anos. O meio-atacante está avaliado em 60 milhões de euros. Aos 16 anos,
Lamine Yamal é um dos grandes nomes do futuro do Barcelona e da seleção espanhola. Ele já demonstrou sua admiração por Neymar algumas vezes. A joia tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e possui uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros. Recentemente, Joan Laporta, presidente do Barça, revelou que a equipe recusou a oferta de 200 milhões de euros pelo atacante. Agora eu quero saber aqui de você, torcedor do bom futebol, qual dessas 10 promessas aqui que a gente listou e vai ser um dos grandes jogadores no futuro do futebol mundial? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e na minha opinião esse jogador do Barcelona, Lamine Yamal, é o moleque que vai parar tudo, porque a gente viu aí até no jogo contra o Brasil como que esse moleque joga bola. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Conexão Fute e você, sempre conectados.